Hoje nós vivemos muitos desafios nessa vida tão corrida que a gente está envolvido. Mas um dos maiores problemas que eu tenho observado é uma visão distorcida dos valores. Qualquer pessoa em sã consciência, uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, vai concordar comigo que hoje a sociedade dá muito mais valor ao fato da pessoa ter do que a pessoa ser. E infelizmente até nós mesmos podemos muitas vezes nos envolver com essa realidade de engano, correr atrás de coisas em detrimento de ser. Eu vou ler um texto na palavra de Deus que está no livro de Atos, no capítulo 3, apenas um versículo, versículo 6, onde nós encontramos o registro de uma palavra do apóstolo Pedro, quando ele diz: porém Pedro lhe respondendo disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Não tenho ouro, não tenho prata. Que pena que muitas pessoas que têm ouro e têm prata não têm o mais importante. É claro que todos nós queremos coisas boas nessa vida, todos nós almejamos possuir alguma coisa. Mas, querido, isso nunca pode ser o nosso alvo principal. Mais importante do que ter é ser. Pedro se encontrou diante de um desafio. Ele encontra-se com um homem que pede esmola a ele, pede dinheiro a ele. E ele diz que ele não tinha dinheiro que aquele homem pedia. E essa afirmação que ele faz: eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho uma conta no banco com dinheiro, não tenho recursos guardados. Talvez para muitos isso seja uma declaração de fracasso. Se nós olharmos para a história de Pedro, nem sempre ele talvez vivesse essa realidade. O Evangelho conta que Pedro, antes de ser um discípulo de Jesus, ele foi um empresário. Ele tinha uma empresa de pesca em sociedade com Tiago e com João. Porém, após o encontro que ele tem com Jesus, ele é desafiado a abrir mão de tudo, inclusive da sua empresa. E o texto diz da palavra do Senhor que ele abriu mão realmente, ele deixou tudo, deixando tudo, seguiu a Jesus. E agora ele recebe de Jesus uma nova perspectiva: doravante você vai ser pescador de homens. E aí Pedro começa a experimentar os desafios de não ter. Aquele homem que antes dependia da sua força, do seu trabalho, agora ele é desafiado a viver pela fé. Nós encontramos, por exemplo, o registro em Mateus capítulo 17, de uma situação onde ele precisa pagar o imposto e não tem um dinheiro. Ele leva esse problema até Jesus, que diz para ele: olha, Pedro, vai lá e pesca um peixe. E quando ele faz isso, ele pesca, ele encontra dentro do peixe o que ele precisa, o valor que ele precisa para pagar essa dívida. Em Mateus capítulo 6, versículo 19 até o versículo 21, Jesus traz uma orientação interessante para nós. Ele diz: não acumuleis sobre a terra tesouro, mas acumule tesouro no céu. Até porque a palavra do Senhor diz que onde estiver o nosso tesouro, aí vai estar também o nosso coração. Lembra daquele jovem rico que procurou Jesus? Grande oportunidade, mas ele perdeu, porque ele não quis abrir mão das coisas materiais. Então Pedro não tinha agora o dinheiro, não tinha recursos materiais, mas ele tinha algo mais importante. Ele diz: eu tenho algo para dar. O mundo hoje, queridos, mais do que em qualquer outra época, carece de homens e mulheres que têm alguma coisa para dar, alguma coisa de Deus. Foi por isso que Jesus disse que nós somos o sal da terra, nós somos o tempero dessa terra. Agora, eu quero compartilhar com você a bênção do ter. Pedro tinha aberto mão das riquezas materiais, porém
Ele recebeu, conforme o registro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele recebeu poder quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, autoridade. Esse poder capacitou-o para ser uma testemunha de Cristo. E agora, apesar de não poder atender o pedido do homem material, mas ele tem algo para oferecer. Ele diz: eu tenho algo para te oferecer. Em nome de Jesus, Pedro diz. Em nome de Jesus. Receba a bênção. Seja curado. Que maravilha. Isso vale muito mais do que qualquer esmola que aquele homem poderia ter recebido. Qualquer esmola que aquele homem tivesse recebido naquele dia seria nada comparado com essa bênção que ele recebe agora, diante dessa palavra. Em nome de Cristo, o Nazareno anda. Aquele homem que não podia andar, aquele homem aleijado que estava esmolando, agora encontra com outra pessoa que tem mais para dar do que ele pede. A bênção da cura, em nome de Jesus. Se você tem Jesus na sua vida, se você já o recebeu, você está capacitado a compartilhar das bênçãos que ele tem, não só para a sua vida, mas para aquelas pessoas que estão debilitadas na caminhada, na vida. Todos podem ter o poder de Deus. Esse poder foi liberado sobre cada um de nós. Lembre-se, mais importante do que ter é ser. E Deus quer que você seja uma bênção. E esse mesmo Pedro, depois escrevendo uma carta, ele vai dizer: vocês são amados, raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é. E se você não é, você pode ser. Deus deseja, Deus tem um plano para você. E se você é, você também pode ser bênção na vida de outras pessoas. Você pode ser curado e pode ser um instrumento de cura na vida de outras pessoas que precisam. Deus te abençoe.